mais eu me dedico, mais forte. Quanto mais me equilibro, mais forte. Quanto mais eu me dedico, mais forte. Realiza Talks hoje começando, ó. Eu tô aqui suado porque eu tô nervoso. Não tenho nem roupa para estar aqui hoje. Eu tô com um neurocirurgião aqui no Realiza Talks, uma honra. O doutor Vladimir. Vladimir, falei certo? Vladimir. Muito Isso. obrigado por ter vindo, eu obrigado pelo seu tempo. A gente estava combinando que é Vlad, né? Para os íntimos. Boa. Vlad. Tamo em casa. Começou a chamar o neurocirurgião de Vlad, é muita moral, né? Muito obrigado por ter vindo, seu tempo aí. Eu sei que seu tempo é caro, seu tempo é curto. E muito obrigado por vir conversar com a gente aí. Eu que agradeço a gentileza do convite, né? Eu sinto uma honra, né? É uma honra para mim estar aqui falando com você. Uma honra pra gente. Fico muito feliz. E se eu puder, né, transmitir alguma informação aqui que seja útil. Assim, ó, eu vou fazer perguntas de leigo, tá? Porque o meu grau intelecto não me permite ter perguntas que de repente você queria que tivesse. Nada disso. Então, a gente estava conversando um pouquinho off. Já é uma dúvida que eu tinha, qual que é a diferença do neurocirurgião pro neurologista? Uhum. Você explicou de uma forma bem simples, eu queria que você falasse para a galera aí. É isso, o neurocirurgião e o neurologista, eles se dividem ao fim se definem bastante ao fim da graduação da medicina. Eles terminaram a medicina e eles definiram, eu vou querer ser cirurgião ou vou querer ser clínico, porque a medicina acabou se dividindo nisso. Antigamente os médicos eram o médico da família, né, que fazia praticamente tudo. Então o que acontece na prática é que você decide pela neurologia clínica, você precisa fazer 2 anos de clínica médica primeiro para depois se especializar em neurologia. Você já decidiu que nunca vai operar, não vai ver mais bisturi na sua frente. Um neurocirurgião, ele não opera. O neuroclínico. O neuroclínico, ele encerrou sua carreira relacionada a qualquer coisa cirúrgica quando terminou a graduação, porque você na graduação passa por todas as áreas. Então, obrigatoriamente, você tem que passar por todas as áreas da medicina. Então, todos passamos pelas mesmas cadeiras, vamos falar assim, né? A gente chama. Depois o neurocirurgião, ele já decidiu no final da graduação que ele vai querer ser cirurgião, vai querer operar. Já no final da graduação ele já decidiu. Aí ele faz uma prova direcionada para a neurocirurgia. Então ele faz na vaga específica, a gente chama até de vagas de acesso direto. Você faz, não precisa passar por nenhuma área básica, nem de cirurgia geral, nem de clínica médica, para você ir direto para a neurocirurgia. Mas, para ser neurocirurgião, você precisa passar pelo menos o primeiro ano, é obrigatório, é da grade curricular do neurocirurgião, passar o primeiro ano inteiro estudando clínica, neuroclínica, para você entender totalmente sobre as doenças o máximo possível, né, em 1 ano que você consiga, sobre as doenças do sistema nervoso. A partir do segundo ano da residência, aí você continua só pelas áreas cirúrgicas de todas as áreas da neurocirurgia. Rapaz, então eles se dividem na origem. Né? Ao final da faculdade, com especialização ali que você já está atendendo, dá quantos anos de o estudo não para, mas quantos anos para você falar assim, bom, agora posso começar. Estou autorizado. Isso. Você termina a faculdade com 6 anos de curso. Depois, na neurocirurgia, você precisa hoje fazer pelo menos 5 anos a mais. Misericórdia. Então é quase outra medicina, né? Quase outra medicina. Mais, 11 anos. 11 anos na parte só para se preparar para começar a abrir sua portinha, né? Para atender as pessoas. Caramba, cara. E nesse 11 anos, assim, é bom que já tratou a ansiedade, já, né? Não tem ansiedade. Ou você tratou a ansiedade ou você já descompensou de uma vez e aí, graças a Deus, né? Não vai ser mais nada. Não é? Desistiu. Não, brincadeira. Na verdade é isso. Ou você já define bem isso também, né? Muita coisa. Caramba, 11 anos, cara. 11 e nesses 11 anos você deve ver muita gente ficando pelo caminho, assim, digamos. Sim, acontece. Vai desistindo, vai mudando de área. A medicina já é um pouco um filtro, né? Os 6 anos de graduação já é um filtro, né? Puta filtro. Já é uma pancada. O vestibular já é um filtro. Começa aí, né? Vou te falar que na neurocirurgia especificamente é raro você ver o pessoal parando pelo caminho, né? O pessoal que decidiu... Porque já é um pessoal que já está com... Já está bem definido, já bem tá focado.
E da onde veio a vontade de ser neurocirurgião? Eu tive 2 médicos na família, 2 tios médicos pelo lado da minha mãe, 2 tios, 2 irmãos, né, que eram médicos aqui na cidade. Um deles se formou aqui, que era o Benhur Ferreira Santana, e o outro era o Vicente Santana Júnior, que se formou fora daqui, mas depois veio atuar aqui na cidade. Então são 2 médicos que infelizmente partiram cedo, os 2, né, não estão mais aqui com a gente, mas me deram um estímulo inicial, chamou atenção a carreira. Né? Meu pai era engenheiro civil, minha mãe é advogada, né? Dos 2 ali eu não tinha nada a ver com medicina. Né? Sim. Mas os 2 eu achei interessante, me despertou. Talvez mas aí se despertou a medicina, né? Uhum. E a neuro foi... Um deles era neurocirurgião. Talvez seja isso, né? Ficou uma coisinha, poxa, vou continuar aqui o papel deles. Eu achei legal. Na época, né, aquela cabeça infantil, né? Você fica pensando, poxa, acho que é importante ser neurocirurgião. Acho que é legal. Acho que é importante. Olha, talvez... Poxa, vou entrar aí nessa aí. Entendi. Se eu der certo... Cara, mas é uma talvez podemos dizer que você não vai assumir isso, né? Mas talvez seja a faculdade de especialização mais difícil que a gente tem aí. Não dá para falar tem alguns dados, algumas coisas não assim? Igual você falou, né? Talvez eu não assuma isso, mas vou te falar uma coisa que a gente escuta dos outros médicos, que, assim, eles têm essa impressão também, que é um pouco diferente das áreas deles. O neurocirurgião parece que não. Eu vou dizer porque a gente que passou pela nefrologia, passou pela cardiologia, não diria que é muito diferente, né? É que a gente só decidiu por uma coisa que é um pouco mais trabalhosa, as cirurgias são mais longas, então acho que a gente tem um perfil diferente de comportamento, mas não é nada além disso. Né? Hoje, com o avanço da tecnologia, né, depois eu quero conversar com você sobre um pouquinho de inteligência artificial também, mas hoje com o avanço de tanta tecnologia, de equipamentos e tudo mais, porque eu lembro, assim, sei lá, quando eu era guri, falava, vai fazer uma cirurgia neuro. Era praticamente, tipo assim, cara, vai se preparando que esse não volta. Mudou muito, né? Porque hoje já a tranquilidade que os médicos passam já é outra. Quando vai fazer alguma coisa, uma neurocirurgia, já vem bem mais tranquilo do que era antes. A formação mudou muito. A técnica cirúrgica mudou muito. Porque antes se fazia coisa muito, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de a gente ficar mais claro, era tudo muito macroscópico, vamos dizer assim, tudo muito grande. Era tudo feito o que você conseguia enxergar ao seu olho nu. Com a técnica microcirúrgica, isso foi modificando muito. A visão do microscópio, e especificamente os microscópios neurocirúrgicos, são muito avançados, você vê uma ponta de caneta como se fosse do tamanho dessa mesa. Caramba! Você olha uma tela assim, você vê coisas microscópicas, uma visão muito grande. Você trabalha, claro, você tem que treinar o movimento, óbvio, né? Faz parte. Mas a técnica microcirúrgica trouxe um avanço muito grande até nos resultados da neurocirurgia, muito. Antes você fazia tumores cerebrais com auxílio de instrumentos muito difíceis e chegando o que conseguia. Com a microscopia melhorou isso muito. E você pegou essa mudança. Peguei essa transição já. E te deu assim mexeu um pouquinho de falar assim, putz, se eu tivesse isso antes, cara, eu teria salvo mais pessoas. Eu ainda consegui pegar a época já bem desenvolvida. Já bem desenvolvida. É que ela não era porque deve dar, né, na cabeça de quem passou. De quem passou outra fase. Assim, putz, aquele paciente em específico, se eu tivesse essa tecnologia aqui... O que a gente acabou encontrando já, o que hoje a gente tem muito, é mais vamos dizer assim, divulgação disso. Entendi. Mas na época que eu entrei na neurocirurgia em 2002. Então, na época que eu fiz, já existia toda a técnica microcirúrgica. A diferença é que não tinha os vídeos digitais, essas coisas. Era toda, a gente assistia nas fitas VHS. As técnicas microcirúrgicas de expoentes. O pessoal aqui no Brasil tinha um grande expoente de microcirurgia, que é o Dr. Evandro. Nossa, a gente assistia os vídeos dele e aprendia muito ali. E o que você acha, assim, cara? Porque a forma que evoluiu, até desculpa te chamando de cara, né? Pelo amor de Deus, né? Cara, olha só, cara, se você não se importar de eu te chamar de cara, nós estamos na mesma. Tá tudo certo, né? Tá tudo em casa. Eu não tenho, tô acostumado aqui com humorista, com o pessoal,
Mas A conversa leve fica mais fluida. a tecnologia e a qualidade dos materiais, produtos, microscópios, robô e tudo mais foi evoluindo de forma muito rápida, né? Foi. E o que você já está estudando mais à frente disso? Porque você não pode parar de estudar. Não pode. E você tem que se renovar. A gente estava falando aqui, eu com a tecnologia do TikTok eu já tenho dificuldade. Que eu já tenho que chamar uma criança para ver, falar, ó, como que posta um vídeo aqui, pelo amor de Deus. Imagina com esses equipamentos que são tão sensíveis e são tão importantes. Não dá para você falar, não vou me aprimorar nisso aqui. Não tem como. E como você vê isso aqui em 5, 10 anos, cara? Porque você vai estar nativo ainda. Sim. E você vai passar por uma mudança, eu acredito, muito maior ainda, que é com a inteligência artificial, com esses robôs, com o cara operando. Eu já vi, você me corrige se eu estiver muito errado. Errado eu sei que eu vou estar. Mas eu já vi estudos do cara operando na casa dele, através de óculos de realidade virtual. Exatamente. Tem Como a realidade isso, virtual com aqueles óculos. Sim. Que você consegue, você só precisa definir bem a qualidade da interação e o tempo de resposta. É simples assim. E alguém supervisionando no local. Mas vai chegar. Vai, inevitável. Com certeza. Daqui para frente, não tem como dar. E a realidade aumentada? Que você transmite, você tá operando o paciente na sua frente, e você consegue colocar em cima do que você está fazendo todo o exame de imagem dele, todo detalhado. Você olha assim em tempo real o que está sendo feito, você acaba vendo o que está atrás do que você está mexendo, porque você consegue ver mais da imagem em 3D. Isso eu fico pensando, pô, você tá lá na sua casa assistindo um jogo de futebol, gosta de futebol ou não? Gosto de futebol. Assistindo um jogo de futebol, te ligam lá da Bahia, falando assim, cara, ajuda a gente aqui numa cirurgia, põe seu óculos aí e vem pra gente aqui. Inevitável. Cara, isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. E como você vê isso, assim? Você vê... Porque, ó, me dá até um treco de pensar, assim. E pra você que vai ter que se adaptar a isso, como que você vê isso? Como uma coisa boa, como uma coisa muito desafiadora, como uma coisa tipo, putz, bicho, bem na minha vez vai fazer isso aí? Como que você vê isso? Eu vejo isso como uma coisa muito boa, mas você tem que estar sempre pronto para essas mudanças, né? Você não pode chegar e falar, não, poxa, como assim? Não é bem assim. O que não pode deixar de lado é a parte humana da medicina. Sim. Você tem que entender que isso tudo são ferramentas, as ferramentas vão só melhorar, mas a parte humana, o cérebro ainda não é substituível, né? Ainda a gente pode falar, né? Porque a gente não sabe aonde vão chegar, mas não é substituível. As conexões cerebrais não estão todas detalhadas a esse ponto de se copiar. Então você ainda não consegue prescindir do ser humano para isso. Então você não pode afastar a tecnologia do humano da medicina. Porque também tem a qualidade da interação e claro que as questões legais vão ter que se adaptar também a isso. Mas eu acho que você auxiliar alguém de longe já vai ser possível muito em breve, né? Eu acho. Tipo, não você fazer, mas eu ser um médico menos experiente, orientando, né? Tô lá no interior do Brasil, e você daqui falando, não vai por ali, vai pela esquerda, vai pela direita. Isso tá muito próximo já. Tá muito próximo, é possível sim. Logo a gente está com isso na mão. E talvez para a gente aqui demora um pouco mais, né? A gente está sempre um pouco atrás em termos de China, Estados Unidos, China, para a gente ter a Alemanha, para a gente poder ter acesso. China já deve estar acontecendo. A China tem coisas que a gente não sabe que está acontecendo, que quando a gente vê, já acha estranho. Imagina as coisas que eles não deixam a gente ver. Cara, eu lembro que quando eu era criança, a gente mal tinha internet no Brasil. E um amigo meu no Japão falava assim, cara, aqui a gente faz ligação de vídeo. Eu falava, não, como assim, cara? Esse cara tá tirando com a minha cara. Como assim, cara? Você liga para as pessoas de vídeo, você vê elas em outros lugares? Aqui tem, cara. E aqui mal tinha começado a internet banda larga. Então olha a diferença, cara. Que agora que a gente tá fazendo uma chamada de vídeo boa. Exatamente. Isso deve fazer pelo menos 20 anos. Que eles já tinham isso. Já tinham. Então imagina a tecnologia que também... O que já não tem. E vocês
tem cursos já nisso? Você já fez alguns? Você ainda está esperando mais um pouco? Como que é? É você que tem que ir atrás? Tem algum... Depois da formação, você começa a ter que ficar muito atento para você não perder o bonde, né, andando. Então você que precisa estar ligado e em cima das tecnologias novas. Já fiz alguns cursos relacionados a isso, de neuronavegação. Hoje você coloca, antigamente você colocava, para você colocar um parafuso numa coluna, por exemplo, ou para você achar um tumor de área profunda do cérebro, era muito difícil. Hoje você já delimita isso quase que em tempo real dentro da sala de cirurgia. Chama neuronavegação. Você encontra pontos, você encontra acessos e caminhos menores, mais curtos para chegar numa lesão, com equipamentos de neuronavegação, que chama. Um avanço muito grande. Você coloca com uma precisão fora do comum. E a robótica está chegando aí também para isso, né? Sim. Então eu fico muito atento. Eu sou associado a algumas associações de neurocirurgiões internacionais, né? Então a gente com isso consegue muito acesso, né, à informação. Congress of Neurosurgeons dos Estados Unidos, eu estou sempre ligado, estou afiliado, tem congressos todos os anos, ele tem cursos dentro dos congressos, então a gente está sempre atento. Você acha que a gente vai chegar no nível de treinar um robô para operar? Hoje já existe a cirurgia robótica quando você fazendo Você no manipula o equipamento, robô, né? manipulando as hastes, né, Sim. as peças que vão fazendo a cirurgia, né? Mas eu acho que é difícil você não chegar nisso. Né? O que você vai fazer tá muito doido, né, cara? O que você vai fazer é umas transições para umas áreas mais superficiais, para poder até ter uma aceitação melhor, até você conseguir ter uma coisa mais, para poder manipular um sistema nervoso central, um coração, por exemplo. Eu vejo que você é uma pessoa calma, né, Uhum. cara? Eu acho que isso deve ser já um pré-requisito de um médico que trabalha com tanta pressão. Tem esse lado. Como que você lida com essa pressão, cara? Porque você está mexendo ali, é lógico que você vai buscar fazer o seu melhor sempre, e estudar o caso e tudo mais, mas pode dar alguma coisinha que pode mudar a vida da pessoa completamente, né? E, cara, essa pressão é para poucos, cara, e parabéns por isso, porque é para poucos que assumem essa responsabilidade e esse risco. E como que você lida com isso? Assim? Isso vai sendo moldado na gente durante a formação toda. Você nunca vai chegar a estar numa posição dessa sem ter passado por todas as outras anteriores. Isso funciona em várias áreas da vida da gente também, né? Então não é muito diferente, não. A gente começa só lá na parte básica, entrando na cirurgia para ver. A gente sempre fica do lado, tem 2 cirurgiões operando e você do lado só meio que olhando, pegando uma gase aqui, entregando ali, só para acostumar com o ambiente. Então você vai progressivamente criando, aumentando as suas habilidades, fazendo coisas mais difíceis a cada vez. Quando você já está naquela posição ali, você já passou por tanta coisa, que você está tão concentrado ali, você sabe bem o que você está fazendo, que você já está preparado. Por isso são 5 anos de neurocirurgia. Não dá para ser assim, tá. A gente teve visto uma proliferação de cursos aí, ruim, né, que tem atrapalhado um pouco essa formação do pessoal. Isso não é tão interessante. Sim. O lance da paciência, não é nem da paciência, mas é de se manter calmo, assim, numa era que tá todo mundo agitado, né? Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo nervoso. Isso deve influenciar muito no seu trabalho, né? Você tem que ser uma pessoa calma, tem né? Tem que ser. Eu escuto isso com uma frequência grande no consultório. Você é muito tranquilo. Tenho que ser. Alguém tem que estar tranquilo aqui nessa sala. Alguém tem que estar tranquilo. Melhor se você estiver nervoso, né? Calma, Vlad. Não, meu nome é Leonardo. Não, Vlad sou eu. Tem essa brincadeira, já vi. Muito engraçado. Não funciona, né? Não funciona. Você tem que transmitir segurança, tranquilidade, né? E calma para o paciente ter. E você se especializou também em coluna, é isso? Foi. Eu foquei mais na área da coluna. A gente vê o paciente sofre muito com dor na coluna, né? Sim. A dor na coluna é uma das principais. A dor de cabeça. Eu acabei pegando idade, né? Também com a idade. Eu acabei pegando as duas maiores causas de consulta médica que existem. Sim. Dor de cabeça e dor nas costas. Então a gente verdade. A maioria das Cara, pessoas. Dor de cabeça a gente, eu tô rindo aqui, mas dor de cabeça
Uma dor de cabeça pode ser tanta coisa, né, cara? Pode ser muita A gente coisa. vê, às vezes a gente não dá a devida importância, né? Os estudos mostraram, e já está bem catalogado já, 150 tipos de dor de cabeça diferentes. Nossa, É muita coisa, né? muita coisa. E não é proibido ter mais de uma, né? O pior é isso. Isso é que é o pior. Então a gente precisa conversar bem com o paciente para definir bem isso. E é muito difícil, né? Porque a dor de cabeça, o primeiro reflexo que a gente tem é esperar, né? Tipo, não, espera Não, que vai passar. vai passar e tal. E Ah, muitas vezes não é, né? Ontem passou, né? Muitas vezes já é um alerta de alguma coisa. A Né? dor no corpo é sempre um aviso. Alguma coisa doeu? Você tem alguma dica, assim, para tipos de dores? Porque, beleza, tem a dor de cabeça ali que você tem uma dor que fica um pouquinho mais, tem uma dor que está um pouquinho mais forte, já indo para um lado. Tem algumas características que quando a pessoa chega, você já fala, ixi, isso pode ser sério. Tem. A mais importante é, para quem nunca teve dor de cabeça com algum... Porque tem gente que fala, poxa, eu tenho dor de cabeça desde tal idade, eu depois era adolescente já me dói a cabeça. Mas para quem nunca teve, qualquer dor de cabeça é alarmante. Não existe assim, doeu um pouquinho, não. Doeu sua cabeça, não costuma doer? Procura um médico, vamos conversar sobre isso. Tem um monte de perguntas que o médico vai ter que fazer sobre isso para definir se é uma coisa para se preocupar a mais ou não. Para quem já tem, e às vezes é frequente, né, eu falei, é uma das maiores causas de consulta médica, né, para quem já tem dor de cabeça, a intensidade da dor, a localização da dor é importante, intensidade, a dor, aquela dor forte que não está melhorando, e você às vezes tem aquele remedinho em casa que todo mundo tem, né? Um analgésico para aliviar um pouquinho alguma dor, você vai e toma e não melhora com um analgésico comum, como uma dipirona, um paracetamol. A gente não recomenda a automedicação, mas na prática é o que a maioria das pessoas faz, né? Toma um remedinho para ver se melhora. Sim. A Tomou o remédio, não melhorou, vai para o médico. É melhor procurar Porque muitas vezes as pessoas também falam, teve um AVC do nada. Uhum. E já vem tendo avisos, né? Já vem doendo. Existe, né? Pode ter uns fulminantes. Existe porque algumas dores de cabeça são únicas na vida também. Infelizmente, as dores de cabeça, principalmente do aneurisma cerebral, aquela doença de dilatação da artéria que ela rompe, essa dor de cabeça é uma dor de cabeça que a pessoa nunca teve na vida. E os pacientes que conversam com a gente depois que já estão sendo tratados falam isso. Doutor, nunca tive essa dor de cabeça. É diferente, você vai saber. Tá descrito nos livros, desse jeito. Uma dor que nunca teve antes. Mas antes de chegar a romper uma artéria, alguma coisa, a pessoa já estava com uma dor. É possível. Existe o que eles chamam de uma cefaleia sentinela, uma dor forte, mas não tanto, que dói antes, mais ou menos uma semana ou 10 dias antes. Isso também está descrito muito difícil saber. Mas é saber qual vai ser, qual vai ter, qual não vai ter, né? Isso não dá para saber. O que as pessoas acabam deixando um pouco de lado é o segredo da saúde. Você sabe qual que é o segredo da saúde? A prevenção. Prevenção. Não é o tratamento. A gente deixa de lado. Você deve ter uma estatística maiores, né? Tipo, homem é pior ainda, né? Homem é pior ainda. Homem não vai, né? Só vai se tiver... Como é que o pessoal fala? Nas últimas, né? Vai nas últimas, né? Esses dias eu tava com um probleminha aí. Ou vai nas últimas ou vai com a esposa, né? Que a pessoa fala, ele só veio porque eu obriguei. Eles só fazem assim na hora, né? Só balança a cabeça. Tava com a pressão muito baixa, muito baixa. Caiu muito minha pressão. Tava 8/5. 8/5? Caramba. E vamos no médico, falando, não, eu vou dormir aqui, vai melhorar, tomate com tal. sal. E aí um amigo meu médico também, tipo, cara, vou ligar pra ambulância aí, porque é nessas que morre, né? E a alteração também, né? Tipo, ficar 8/5, daqui a pouco volta e tal. Eu falei, não, cara, eu vou dormir e seja o que Deus quiser. Homem é difícil, né, cara? Homem é... E melhorou. Vamos falar assim, o pior é que melhorou. O pior é que melhorou, exatamente. Porque melhorou, você foi no médico? Não fui. Né? É assim. Esse é o ser humano. O ser humano é difícil, né, cara? E aí depois fala, puta, eu tava bem, nunca aconteceu nada comigo. Né? O segredo é a prevenção, Léo, não tem jeito. Se você não pensar em prevenção é tudo. E como que é uma prevenção, vamos pôr na sua área para a cabeça?
o que um check-up a cada O quantos? que tem de principal é você entender que você precisa fornecer para o cérebro condições dele funcionar melhor. Como? O que o cérebro precisa para funcionar bem? Oxigênio, sangue e micronutrientes e neurotransmissores equilibrados. Se você não tiver tudo isso, o seu cérebro vai funcionar mal o tempo todo. Ele vai estar o tempo todo em defasagem, vamos dizer assim, em déficit. Sim. Precisando de algo mais e sempre te mostrando que não está tudo bem. Mas, por exemplo, Na prática. na prática, vamos. Hoje nós estamos em outubro. Começo de outubro. A pessoa falou assim, ó, vou começar a fazer uma prevenção neurológica a partir de hoje. Quais são os passos que a pessoa... Essa é a coisa mais importante que a pessoa tem que saber. É o melhor momento de fazer isso. Quando que é? É hoje. Hoje. Porque ontem já foi, amanhã ninguém sabe se a gente está aqui. Então o que a gente tem, na verdade, na prática, né? O que a gente tem é hoje. A gente não tem mais nada. E aí, primeira coisa, procura um neuro. Não, primeira coisa é você procurar entender que você precisa ter equilíbrio na vida. Você pode escutar isso do neuro? Pode. Então vamos lá conversar comigo que eu conversa, né? A gente tem essa conversa importante. Precisa ter equilíbrio. Vamos economizar um dinheiro agora, hein? Vamos lá, conversa. A hora é essa. Precisa ter equilíbrio. Você precisa se alimentar normal. O que é se alimentar normal? É entregar para o seu corpo quantidades adequadas de proteína, gordura, carboidrato. Na quantidade, qualidade e horário certos. Se você não entrega isso para o seu corpo, você já está saindo no prejuízo. Começou aí. Outra coisa, você ter um horário que você consiga fazer uma atividade física. Oh, mas eu nunca gostei de academia, aquele som, aquela barulho. Se você procurar com calma, você vai achar uma atividade que combina com você. Você não precisa fazer o que o seu irmão faz, não precisa fazer o que o seu amigo faz. Ah, vamos para academia. Não, vai para uma atividade física que você goste, que você se dê bem, que você se sinta bem. E eu diria assim, uma atividade física regular já está demonstrado nos estudos mais recentes que os exercícios físicos de força, que pode ser de vários tipos, aumentam os níveis de neurotransmissores que você precisa. Tem paciente deprimido, ansioso, que fez atividade física e melhorou. Ah, foi o exercício? Sim, foi o exercício que está comprovado, aumenta os níveis de vários neurotransmissores, que é o que alguns remédios fazem. Sim. Então você pode ficar sem remédio só por fazer atividade física, se você tem algum transtorno emocional. Olha só. E além disso que a gente já falou, tem o sono. Sono é importante. O sono é o recarregar da nossa bateria. Cara, ultimamente eu tô dormindo bem, de até estranhar, assim. Estranhar no sentido de quantas horas de sono uma pessoa precisa para estar bem. O pessoal fala, os melhores estudos, né? Falam entre 6 a 8 horas. E isso varia de pessoa para pessoa. Entre 6 a 8 horas de sono. 6 é ok. 6 é ok. Porque se eu tô você dormindo cerca bem, de 6, 6 ou até, acho que 6 é a média. E acordando muito disposto, assim, muito bem. Se você já acorda disposto, hoje eu acordei 4h20. E acordei assim, tipo, e não fica, pronto. Não fica pescando durante o dia. Almoça bem, fica bem, passa o dia inteiro bem. Só que eu tô dormindo cedo também, né? Sim. Isso. Aí tem uns amigos meus que falam, não, eu tenho um problema de insônia. Quero que você dorme 4 horas da manhã, acorda meio-dia. Vai ter, né? Problema de insônia. Eu chego 8, 9, 9h30, eu tô... Bom demais. Bateria desligando. Perfeito. Só que eu tô acordando e isso foi a primeira vez desde sempre, assim. Também comecei uma atividade física, comecei a cuidar melhor. O corpo vai se autorregulando. Cara, mas eu tô acordando antes do despertador e acordando assim, acordando... Para começar o dia bem. Parece assim, tipo, nossa, dormi muito. E aí isso acaba me assustando, porque eu sempre fui aquele cara que acordei, tipo, meu Deus, tem que acordar e tudo mais. E aí eu falo, caramba, tem alguma coisa errada. Mas não, tem alguma coisa certa. Né? Tá diferente do costume, vamos dizer assim, do antigo costume. E é muito bom, porque... Esse é o melhor. Porque, assim, eu falo, puta, eu podia dormir mais 1 horinha, 2 horinhas, mas eu não preciso. Eu tô claramente vendo que eu não preciso. Acho que eu vou ser aquele tiozão que vai lavar calçado às 5 da manhã. Tô achando. Tô achando.
qual as suas dificuldades éticas de mexer com a neurocirurgia ali? Tem algumas ou ainda não? Eu vou te dizer que ainda não. Eu não penso assim em Porque eu dificuldades acredito, muito... assim, também mais uma Sim. vez, falando que eu não tenho informação Uhum. para falar, ideias tiradas Não. da minha cabeça, que cada vez mais a gente vai começar a ter problemas éticos com a medicina. Uhum. Tanto pelo desenvolvimento da inteligência artificial, Uhum. tanto pelo desenvolvimento impressora 3D, essas Sim. coisas e tudo mais. Eu acho que até onde vai ali a ética, até onde... Eu acredito assim, eu, para salvar uma pessoa, faz o que tem que ser feito. Vale. Mas acredito que tem alguns, não sei como que fala, alguns órgãos fiscalizadores ali. Tem. O pessoal do Conselho Federal de Medicina, né, tem setores específicos que cuidam da bioética. Né? Eles já trabalham com isso, trabalharam bastante ultimamente sobre aquelas questões relacionadas ao desenvolvimento de células-tronco, né? Então, trabalharam muito sobre isso. Né? Os cuidados com as fertilizações in vitro. Então, a bioética está continuamente sendo eu vi algum estudo, né? falando que a fertilização in vitro você consegue escolher a cor do olho, escolher algumas coisas assim. Isso já foi um debate muito grande lá atrás. Foi um debate grande e foi um ponto de regulação, né? Você impediu esse nível de detalhamento. Sim, né? O pessoal brincando de ser Deus. Não dá para chegar nesse ponto. Existe já a tecnologia, mas não se faz isso assim a larga escala e liberada, de maneira liberada. Hoje é controlado totalmente. E você acredita que um dia a gente possa ter, que assim, tem muitos bilionários e tudo mais que estão deixando o corpo congelado, né? Você sabe falar. disso? Sim, não? Já vi alguns. Tem algumas empresas que fazem isso, né? Empresas que racham de ganhar dinheiro congelando os malucos. Você acredita que um dia é possível? Olha, vou te dizer, possível é. Caramba, olha aí. Não é impossível, não. Acho que junta dinheiro, gurizada. Junta dinheiro para nós voltar lá em 2100, 2200. Voltou, tá cheio de robô dominando o mundo. Pois é, você vai voltar assim do nada, só os robôs. Só você ali, tem que lutar contra eles. Não é possível sim que aconteça alguma coisa, porque você tem... a tecnologia não chegou nesse ponto eu sempre achava que era uma coisa ridícula, mas você já viu... agora um neurocirurgião falando para mim, eu já começo a ficar com medo. Já viu o funcionamento? Já começo a ver quanto que eu tenho na conta. Já viu o funcionamento daquele chip que estão usando, que chamam de chip, né? Usando o Neuralink? Já. Como que ele é conectado com o cérebro? Não sei como é conectado. Bem microscopicamente conectado a fibra do aparelho na fibra nervosa. Vai ser conectado assim ponto a ponto. Ele já é programado para desviar das artérias e das veias para acertar só o neurônio, para poder estimular aquela área que precisa ser estimulada. Essa tecnologia vai desenvolver muita coisa que vai assustar. Cara, você acredita cada vez mais que é capaz... Eu tô viajando aqui, hein? Que é capaz da gente, daqui a um tempo, passar a nossa informação do cérebro para um chip? Eu acho que vai ser uma maneira de você... Hoje você já consegue estimular. Sim. Hoje já existe. Sim, que você consegue mexer mal. Hoje tem uma cirurgia que eu faço de implante de eletrodo para controle de dor crônica. Você implanta um eletrodo em cima da medula, por cima da medula, e ele emite um sinal de radiofrequência. O paciente tem uma dor crônica na perna por sequela de uma hernia de disco que ficou muito com a dor contínua, crônica, que não passa mais. Mesmo operando. Descomprimiu, mas ficou pelo tempo de compressão, ele ficou com aquela sequela de dor contínua. Você instala esse eletrodo dentro da coluna e ele emite uma radiofrequência que atravessa a medula e para o cérebro não chega mais a informação de dor. Caramba, acaba a dor daquele paciente. Aonde você acha que a gente não pode chegar? Caramba, cara. Isso já é... Você tirou a dor do paciente, você enganou o cérebro. Exatamente. Não chega no cérebro a sensação de dor.
Na verdade, ele troca por uma sensação de, como se fosse aquele choquinho da, vou falar assim, os fisioterapeutas vão me adorar, né? O choquinho da fisioterapia, que é eletroestimulação, né? A sensação contínua. No lugar da dor, ele tem aquela sensação do choquinho da... É quase Muito uma mais cosquinha. confortável, quase uma cosquinha. Doeu, Não é? era pra estar doendo Era hoje. para estar doendo, exatamente. Cara, que loucura, cara. Implantado lá, funcionando 24 horas por dia, tem uma bateriazinha que fica escondida assim, que você troca a cada 10 anos. Meu Deus, cara, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar... Eu já tive essa brisa de achar que as pessoas daqui uns dias não iam morrer mais. Uhum. Por quê? Quando começou o lance da impressora 3D, Uhum. e olha, eu tenho que revelar uma coisa pro senhor aqui que pode parecer inusitado, mas eu não uso drogas. A não ser o Venvance. Venvance é bom. Mas eu tenho umas teorias aqui da minha cabeça que eu acho que nem se eu usasse eu teria. Uhum. Porque quando começou as impressoras 3D, as coisas assim, pô, imprimindo o órgão na impressora e tal, eu falei assim, cara, daqui a pouco as pessoas não vão mais morrer. É outra fronteira, né? A longevidade. Sim, a longevidade já é um fato, né? É. Tem pessoas aí que, pelo amor de Deus, já era a hora, já faz tempo. Mas com que qualidade? É isso. Essa Aí estão melhorando a qualidade, né? Exatamente. Mas as pessoas estão tendo agora mais consciência, eu tenho visto. Só que isso, eu vejo que o principal empecilho ainda é o cérebro. O principal empecilho ainda é o comportamento do indivíduo. Porque se você chega com 70 anos com o corpo biologicamente melhor, você vai muito mais longe do que quem chega não se cuidando. Então, o maior empecilho ainda é a cabeça do indivíduo, que não quer prevenir, ele quer pegar alguma coisa de fora que acrescente ele alguma coisa que ele não tem, que mas teria se cuidasse mais. Mas digamos assim, hoje com a impressora 3D, por exemplo, vamos supor que evoluiu no nível de, transplante de coração ela já imprime, rim ela já imprime, vamos supor que eu acredito que isso vai acontecer, né, da informação tirada da minha cabeça. O que faz a pessoa morrer ainda é o cérebro. É difícil falar isso, sabe por quê? Primeiro, o rim sozinho. O rim ele não é só uma grande esponja filtrante, não é não. Ele tem um monte de funções. O rim produz a eritropoetina, por exemplo. A eritropoetina é a base da formação do nosso sangue. Está dentro do rim. Você vê como os órgãos são todos interdependentes, né? O coração ele tem um sistema nervoso dentro dele, que é o sistema de condução do coração, muito detalhado e muito acertado, muito precisamente calculado para funcionar equilibrado, que às vezes pode dar problemas, né, de ser tratado, mas ele é muito detalhado, entremeado dentro da musculatura do coração isso. Então você não consegue só fazer uma máquina para ser uma bomba para apertar e afrouxar, apertar e afrouxar. Não é isso. Ele controla a parte de cima com a parte de baixo. Esse sistema de condução nervoso, autônomo, não tem nada, ninguém mandando no coração para ele funcionar assim. Ele funciona coordenando uma parte com a outra, que manda o sinal, que manda para o outro, atrasa um pouquinho. Se mudar o atraso, ele funciona mal, o sangue não sai normal. É muito detalhe. Cara, muito detalhe. É muito detalhe. A gente detalhe. Aí isso demora, hein? E isso demora um tanto. É muito perfeito. Cara. Não dá pra gente agora não dá pra gente atribuir a um acaso, né? Essa chegada nesse grau de detalhamento que o corpo humano tem. Sim. Quanto mais se estuda, mais você percebe. Mas o senhor é novo ainda. Eu acho que se você não quiser aposentar, você ainda vai muito longe. Vou um tempo ainda. E você ainda vai passar muito você tá fazendo uma cara de tipo, putz, inevitável. Não bastou estudar 11 anos, cara, eu vou ter que estudar muito mais esses robôs ainda. O que você espera daqui 5 anos, assim? 5 anos falando de tecnologia é muita coisa. Tecnologia é muita coisa. 10 anos, vamos supor, porque o senhor é novo, 10 anos. Sim. O que você espera que a gente vai ter, assim, de qualidade nas cirurgias, de qualidade de bem-estar, e de mudança, assim, que você acha que vai ser uma mudança mais que a gente olhar 10 anos atrás e falar, cara, olha isso aqui, o que aconteceu hoje. Eu acho que
coisa de mais fácil percepção para a gente, na prática, com a mão na massa, vai ser o acesso simultâneo e mais detalhado de todas as informações do paciente, não só as anatômicas, também com as funcionais. Por exemplo, estou passando perto do nervo aqui, o quanto que eu posso mexer nele para ele não perceber ou não sentir o contato, entendeu? Detalhes nesse nível. Estou perto da medula, o quanto que eu posso mexer aqui, o quanto que eu posso afastar. Tudo já em te tempo dando real. ali em tempo real. Hoje eu tenho na sala de cirurgia um colega neuroclínico que estudou eletrofisiologia profundamente e ele instala o equipamento no paciente e fica monitorando enquanto eu estou manipulando perto do nervo, perto da medula, perto de uma área delicada, ele vai me falando ali, Vladimir, está perto, está longe, não, peraí, não, Entendi. vamos esperar um pouquinho, aqui deu um sinal. Isso você vai ter em tempo real ali no seu olho. Isso eu tenho com o colega me avisando, Sim. eu vou ter isso assim na real. Minha tela, na minha visão. Esse colega provavelmente vai perder esse emprego. Ele vai arrumar outro, viu? Vai arrumar outro. Vai arrumar outro, porque eles são muito bons também. Vamos Tô brincando. Não preocupa não. A gente está chegando ao fim aqui, mas vale ressaltar e que foi também para mim uma surpresa boa, porque geralmente a gente tem esse mito de que médicos e principalmente neurocirurgiões, a maioria são ateus, e você é evangélico, você é religioso, e você já deve ter visto muita coisa que a medicina não conseguiria explicar, né? Só conta um pouquinho, só rápido disso aí, da sua vida cristã, junto com a neuro, que são duas áreas ali que antigamente eram meio opostas, hoje eu já vejo muitos médicos pastores, muitos médicos cristãos. Como que você vê isso, assim, a união das duas? Hoje em dia, cada vez mais, os estudos estão mostrando que existe uma função, uma interdependência muito grande entre o espiritual e o material. Isso é inevitável. O ser humano, nos detalhes que tem, a qualidade do funcionamento do cérebro, do coração, como a gente falou agorinha, do rim, com os detalhes todos que ele tem para funcionar, todos os órgãos. São muitos detalhes e muita qualidade de funcionamento para a gente atribuir isso a um acaso. É impossível. Você olha até a própria natureza, você não consegue atribuir ao acaso tudo isso que acontece na natureza. E o que existe são várias teorias tentando afastar. E, na verdade, a luta maior de uma parte do que vem acontecendo com a humanidade é afastar o homem de Deus. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, tem que estar ligado nisso. E eu nunca consegui afastar a medicina como um grande milagre de Deus, uma grande permissão de Deus para o homem ter acesso a uma melhor qualidade de tratamento da saúde. Então, para mim, tudo que a gente sabe hoje de medicina, todos os livros, tudo que eu já estudei, tudo que as pessoas estudam na medicina são permissões de Deus, oferecendo para a gente alguma qualidade, coisa que antigamente você não tinha acesso. Né? E ele permitiu que a gente tivesse a capacidade, primeiro que ele mesmo nos deu, para a gente poder ter acesso a toda essa informação e conseguir desenvolver a ciência e a medicina dessa forma. Então, na minha cabeça, não existe isso. E eu vou te dizer, eu já vi muita coisa acontecer que foi inexplicável, coisas que só Deus pode explicar, mas na prática acabou acontecendo comigo mesmo, né? Na época que eu tive internado, eu tive Covid grave, eu fiquei internado por 5 dias, melhorei do Covid rapidamente, tiraram do tubo, mas no dia seguinte eu desenvolvi uma pneumonia hospitalar. E comecei a piorar daí para frente cada vez mais. E o pessoal fala assim, não, mas é importante a questão de a oração é igual à meditação. Não, na prática não é, porque eu estava em coma, tive que ser entubado novamente, fiquei em coma 3 semanas e eu não estava em condição nenhuma, eu estava fora do ar, né? Não tinha condição nenhuma de orar por mim. O que aconteceu é que as pessoas fora oraram e oraram muito, foram campanhas de oração que espalharam
para lugares que eu não imaginava que espalhou para mim. Teve gente que ficou sabendo, no meu caso, lá na Europa, nos Estados Unidos, um monte de lugar, Brasil inteiro espalhando. Teve um amigo que me contou, ó, um amigo que é pastor, um amigo que tem um amigo pastor, esse amigo pastor falou, ó, nós estamos orando lá na igreja por um Vladimir, lá de Campo Grande, você conhece? Eu falei, conheço, é meu amigo, tá doente, tá mal mesmo. Então, ela chegou por ele através de outra pessoa, impressionante. Caramba. Como espalhou isso. O pessoal fazia campanha de oração em volta, minha esposa, a Paula, um beijo, Paula, te amo, ela ficou segurando a onda aqui fora e ela passava boletins, estimulava as pessoas a orar, a gente guardou todas essas mensagens que ela passava. Era um grupo de oração enorme orando por mim. Uma angústia enorme. E eu ali totalmente incapaz. Eu não tinha força nem poder nenhum. Nem capacidade, nem de orar eu não conseguia. Eu estava completamente fora. E o que aconteceu foi o poder, eu não tenho dúvida nenhuma. Foi o poder de Deus que me trouxe de volta. Vendo os exames, vendo as coisas depois, você falou, voltei. Cara, não tinha. Depois eu vi os detalhes lá. Falou, não tinha como voltar. A infectologista, a doutora Aide, um abraço para ela também, que me ajudou bastante, que me tratou lá no hospital. Ela terminou o último dia, na hora da minha aula, falou, Vladimir, balançou o exame assim na mão, Vladimir, ó, milagre de Deus, você está de alta. Não tinha como e, cara, não tinha. Que fantástico. Estou aqui só Parabéns. Por obra, misericórdia e vontade de Deus de me trazer de volta. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tenho bastante trabalho para fazer, estou aqui, eu falo para ele... Não, pelo amor de Deus, você deve ser ali guiado constantemente, porque é tenso, né? É um trabalho contínuo. Eu abri aqui umas perguntas para o pessoal. O Macedo perguntou quantas cirurgias, em média, você faz por dia? Vamos pôr por semana. Eu tenho, por dia assim, não, né? Chega a ser não. Por dia? Eu já estou numa fase que eu já não faço assim, cirurgias sequenciais, não. Eu já tenho, né, um pouco mais de idade. Geralmente eu faço de 1 a 3 cirurgias por semana. Por semana, cara. 1 a 3 por semana. Eu parei de contar. Eu parei de contar quando eu tinha mais ou menos umas 2.800 cirurgias. Meu Deus. Eu parei de contar, deixei. Comecei a operar menos também. E uma coisa que tem feito eu operar menos, eu adquiri um equipamento de tração da coluna que está tirando muito paciente da cirurgia. Impressionante isso. Isso chamou, olha só. Para mim, foi Mas uma mudança. Aí é um tratamento? É um tratamento não cirúrgico para as hérnias de disco. Ele chama Spine Med. E aí é lá no seu consultório? Lá no meu consultório. Onde fica o consultório? Fica aqui no edifício Atrium. Aqui no Atrium? Na Alagoas com a Euclides da Cunha. Qual que é a sala? A sala 1201. 1201 Atrium, 1201. Vai lá com o doutor que tem uns equipamentos novos lá. Teve a Carol mandou dores de cabeça muito fortes, como se fosse uma pressão na cabeça. Tem que procurar o neuro, com certeza. Né? Tem que procurar. Se você tem dificuldade de acesso ao neuro, procura um clínico geral mais próximo. Mas o neuro vai te ajudar também. Uma pressão na cabeça forte. Dores tipo pressão na cabeça, a gente não vai ficar fazendo aqui diagnóstico, tem um monte de detalhes para fazer, né? Mas as dores de pressão estão muito relacionadas com o estado emocional. Isso é muito comum com o paciente com ansiedade com estresse, em fases mais preocupantes da vida, estresses familiares, sociais. A pressão, você fala na nuca. Tem vários tipos. As mais comuns são pressão na nuca e pressão na testa. Pressão um aperto aqui na testa. A pessoa chega, às vezes, teve uma paciente que foi interessante. Ela chegou no consultório. Colinho tremendo assim, ó. Às vezes, colinho tremendo, uma pressão na testa, fala, doutor, vou morrer. Fala, não. E a testa calma, assim, respira. Né? Franzida. A pessoa com a testa franzida assim costuma ter dor tensional. A gente chama isso de cefaleia tensional. Um tipo de dor de cabeça tratável, tá? Mas precisa ter dedicação e diagnóstico correto. Qual que é o salário do neurocirurgião? A gente não vai falar, porque não é por dinheiro há muito tempo, né? Porque ninguém estuda tanto e faz tanta coisa por dinheiro. Não, tem outras formas mais fáceis, né? Não é? Bem mais. Hoje já tem algum estudo avançado sobre o Alzheimer. O Alzheimer é uma coisa que está pegando muita gente, né, cara? Tá? Eu tô vendo aí, parece que, não sei se é porque a gente tem mais informações hoje, mas vem num crescimento... Tem no diagnóstico, tem diagnósticos adequados, também os não tão adequados, porque nem toda demência é Alzheimer.
É claro que ela é mais comum a partir dos 75 anos, 70, 75 anos, ela é a causa mais comum de demência. Mas a demência é um grande grupo a gente fala de declínio cognitivo, né? A pessoa começa a diminuir suas capacidades cerebrais, mentais, de cognição, de interação, de percepção. A pessoa vai perdendo isso. Então tem várias outras causas, não é a causa única, mas tem várias coisas modernas. Mas principalmente, eu vou deixar aqui o maior incentivo que eu quero dar aqui é da prevenção. E os exercícios físicos também comprovadamente, cientificamente comprovado, de que melhoram a qualidade de vida e atrasam ou diminuem muito o início da demência do Alzheimer. E depois que, por exemplo, a pessoa já está idosa, vamos supor aí que você falou 75, 70, a pessoa já está com 68, 70. Nunca gostou de atividade física. Pode começar, que também ajuda. Deve começar, que também ajuda. Exercícios físicos de força, principalmente de membros inferiores. Mas por que perna? Porque a perna tem os músculos maiores. O músculo maior produz maior quantidade de neurotransmissores. Então, exercícios de perna, principalmente, estão comprovadamente associados à melhora em qualquer idade. Só precisa ter os cuidados necessários. Claro. Procurar um cardiologista para ver se está tudo bem no coração e ver se as articulações estão trabalhando sempre bem. Acompanhado ali, né? Estando bem. E para quem já tem um diagnóstico de Alzheimer, existe alguns tratamentos que estão sobressaindo, assim? Existem vários tratamentos, mas aí a gente vai acabar entrando na área do neurologista clínico. Entendi. Né? Bem avançados. O pessoal tem feito até alguns diagnósticos com alguns exames de sangue, algumas coisas que estão surgindo não como diagnóstico único, sabe? Vou fazer o exame e descobrir se sou ou não, mas auxiliam bastante. Alguns colegas já têm me falado sobre isso. Aí geralmente esses pacientes eu peço para procurarem esses colegas que vão fazer isso muito melhor que eu. Muito obrigado por ter vindo. Isso. O doutor agora está entrando numa era digital, que eu estou sabendo. Sim, estou tentando. Então a gente vai colocar aqui o Instagram, segue lá que vai ter muitas dicas, né? O doutor está entrando aí acompanhando, né, esse movimento. Exatamente. Já que tem um filho superdotado, né, Natan? Aproveite, use bastante. Você sabe o arroba de cabeça já ou não? Arroba Dr. Vladimir. Vladimir. Com D mudo. Vladimir com D mudo, não tem erro. Arroba Dr. Vladimir com D mudo. Segue aí que vai ter dica. Põe caixinha de pergunta lá? Põe também. Aí, ó, põe caixinha de pergunta. Vai ter de tudo lá, porque vai ter canal no YouTube, que eu sei. Vai ter coisas aí para vocês acompanharem, que vai ser muito legal. E muito obrigado por ter vindo, viu? Bater esse papo com a gente. Prazer em ver. Quanto mais eu me dedico, mais forte. Quanto mais me equilibro, mais forte. Quanto mais eu me dedico.